Então, galera, bem-vindos mais uma vez. Professor Thiago Lopes aí, ajudando vocês e colaborando nessa nova fase de aprendizado, redes de computadores. Agora é o seguinte, nós temos um outro professor aqui também, muito legal, professor Fábio. Seja bem-vindo, professor. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos vocês aí nos polos espalhados pelo estado. É um prazer estar com vocês essa noite. Essa disciplina é muito importante para a formação profissional de vocês. É a disciplina que tem mais ligação entre a teoria e a prática. Ao final dessa disciplina, vocês serão capazes de fazer a mágica de conectar pessoas, milhões de pessoas no mundo inteiro. Muito bem, professor. Olha, as palavras do professor Fábio aí colaboraram bastante. Pessoal, olha só. Redes de computadores é uma disciplina muito interessante, tá? E muito importante para você no mercado de trabalho, tudo bem? Principalmente para você que está fazendo aí, né, esse curso aí de técnica informática para a internet, tá? E olha só, pessoal, nós vamos trabalhar aqui a questão de redes, tentando alcançar o nosso objetivo aí, mas olha só, não se assustem, tá? A gente vai pegar as questões básicas aqui, porque olha só, professor, vamos trocar uma ideia aqui. Redes de computadores realmente é uma ramificação assim muito extensa, né, professor? Tem área de segurança, tem várias áreas aí, disponibilidade de serviços, né, professor? Sem dúvida, mas ela é muito extensa e é o único profissional indispensável em qualquer organização. Não faz diferença o WhatsApp ou o Facebook, não é nada se não tiver rede para conectar esses milhões de usuários que tem neles. Então, essa disciplina talvez ela seja a mais importante do curso de vocês e a mais fácil de botar em prática. Muito bem. E olha só, professor, técnica informática para internet. Professor, internet, no próprio nome do curso deles, nós temos aí, pessoal, a presença de redes de computadores, né, professor? O que seria a internet, professor? E nós temos bastante experiência e aplicação com a internet. Nós temos projetos muito grandes no estado, que a gente vai contar ao longo do curso, muita coisa prática que a gente vai poder mostrar para vocês. E a internet junto de tudo isso. Isso mesmo, a internet, né, pessoal? Rede mundial de computadores. Se a gente for pegar a definição, logo a gente vai apresentar para vocês, tranquilo, né? Então, olha só, vem aqui comigo no slide. Então, olha só. Nossa aula de hoje, galera, introdução a redes de computadores e sentido da transmissão de dados. Então, nossos objetivos aqui da nossa aula, pessoal, de hoje. Apresentar a evolução das redes de computadores, identificar as vantagens e desvantagens das redes de computadores, conhecer os elementos necessários para constituir uma rede, compreender o sentido da transmissão na comunicação, entender as definições de arquitetura de redes em grupo de trabalho, a gente vai falar aqui do grupo de trabalho, e também cliente-servidor, tá? E por último aqui, olha, reconhecer a importância dos servidores de redes. Pessoal, o que é servidor, né? Vamos pegar e decifrar isso aqui na nossa jornada de hoje, tá? Então vamos compreender aqui, galera, algumas definições básicas a respeito de redes. Como assim, professor? Definição básica? Olha só. O que é, pessoal, uma rede de computadores? Olha no quadro aí de vocês, olha só. Uma rede de computadores é formada por um conjunto de equipamentos. Olha aí, conjunto de equipamentos. Está até grifado aí, ó, em negrito para vocês, ó, que estão interligados com o objetivo de trocarem o quê? Informações e recursos. Muito bem, mas olha só, galera, o que seria esse conjunto de equipamentos? O que é trocar uma informação? O que é compartilhar um recurso? Calma, vem aqui comigo que eu te explico. Olha só, conjunto de equipamentos são os equipamentos necessários para construir uma rede de computadores, pessoal. Olha aqui, nós temos um exemplo, né? Nós temos uma máquina aqui que é a máquina A e precisa se comunicar com a máquina B, né? Então nós temos aqui dois equipamentos. Obviamente esses computadores têm outros, né, acessórios que são necessários, uma placa de rede, por exemplo. Vai precisar do quê? De um meio de comunicação, um cabo de dados, por exemplo, tá? E olha só aqui esse próximo slide, olha. Ele mostra pra gente aqui, olha só, exemplos. Os computadores, uma interface de rede de computador, que é uma placa de rede, tá aqui, ó, uma foto aqui para vocês aí de uma placa de rede, né, um computador, pode ser um notebook também, tá? Os meios de transmissão, que a gente pode dar o exemplo aqui do cabo, a gente pode chamar também de passivo de rede, porque, né, ele não está processando informações, ele só transmite informação. Nós temos os ativos, que ao contrário dos passivos, ó, são equipamentos que tratam de determinado modo uma informação, tá? E outros, né? Então, observem, pessoal, tá, que uma rede de computadores, para você dizer, isso aqui é uma rede, você precisa ali basicamente de quê? De equipamentos. Tudo bem? Para poder fazer essa comunicação, não é isso, professor? Opa, hoje a gente está falando da internet das coisas, pessoal. As televisões têm acesso à internet, tem cabo de rede.
todos os smartphones, tudo quando fala de equipamento, abra a mente, a gente fala de rede de computadores, só que por mera formalidade. Quando foram escritos os livros era rede de computadores, hoje não é mais. Com a convergência, a gente está falando de rede de celulares, a gente está falando de rede de televisões, a gente está falando de televisão transmitida via fibra ótica. Então, quando você abra a cabeça, todos os equipamentos, carros, a gente está falando de rede de carros, né? Os carros já estão conectados com semáforos, já tem GPS, tudo isso é rede, ou seja, são equipamentos diferentes se comunicando, trocando recursos e informações. Muito bem, professor. Ótima colaboração aí do professor. Muito bem, isso mesmo. Olha só, além dos equipamentos, né, pessoal, a gente precisa do equipamento para quê? Para trocar informações. Professor, que informação é essa? Vamos trazer um exemplo básico para vocês aqui, ó. Entra lá numa rede social para poder compartilhar uma foto. Ah, viajei final de semana, fui conhecer outras cidades, tá aí, ó. Aí você posta uma foto, você está fazendo o que ali, na verdade? Fazendo um compartilhamento dessa foto, né, naquela rede social. Tudo bem? Recursos. Você vai compartilhar recursos também. Como assim, professor, recurso? No recurso, nós temos aqui, ó, recursos que podem estar relacionados a software e a hardware, né? Então, voltando, pessoal, lá para a arquitetura, que vocês tiveram aula de arquitetura de computadores. Software, parte lógica. Hardware, parte física, né? Então, você consegue compartilhar parte lógica ou parte física. Professor, como assim? Parte física, tranquilo, olha só. Comprei uma impressora e na minha casa, na minha empresa, tem 5 computadores. Poxa, uma impressora só para 5 micros, como é que eu faço? Vou trabalhar com compartilhamento desse recurso, que é o serviço de impressão. Tá? Então, a impressora é o hardware em si. E aí eu vou compartilhar essa impressora para os 5 computadores. Tá? Um software, por exemplo, pode ser um banco de dados, um servidor de arquivos, um e-mail, um webmail, né? Você tem um servidor de e-mail na tua empresa, você utiliza aí outros serviços de e-mail nos sites aí disponíveis na internet, como por exemplo o Gmail, né? Então ali é um compartilhamento de recursos relacionados a software. Tudo bem, pessoal? Então, viram aí, né? Redes de computadores é um conjunto de equipamentos que se utiliza ali daquele e-mail para poder compartilhar informações ou recursos. E esse recurso pode ser hardware ou software. Tudo bem? Professor, fácil. É isso mesmo, galera, não tem dificuldade, né? Vem aqui comigo para a próxima etapa, olha só. Olha aí, mais um slide para poder reforçar a questão do recurso, olha aí, ó. Compartilhamento de uma impressora aqui, ó. Ó, tem 3 máquinas. 3 máquinas. E aí essas 3 máquinas, elas precisam imprimir. Olha só. E eu tenho só uma impressora aqui, galera. Essa impressora, ela está conectada aqui num servidor de impressão. Tá? Então, quando essa máquina aqui precisar imprimir, olha só, vamos colocar aqui, por exemplo, a máquina A. Ah, professor, a máquina A quer imprimir. Então, ela vai mandar essa informação para onde? Vai mandar a informação lá para o servidor de impressão. O servidor de impressão vai gerenciar essas solicitações e enviar, por sua vez, para o recurso, né? Que é a impressora. Então, todas as máquinas aqui, quando precisarem imprimir, máquina A, B, máquina C, elas vão pedir para quem? Pedir para o servidor, que ele está fazendo o quê? Compartilhando a impressora, tá? Então aqui, galera, olha só, você está vendo ali vários equipamentos compartilhando um recurso de hardware, que é uma impressora. E óbvio, né, que para gerenciar esse recurso de hardware deve ter algum software ali no meio, né, professor? Com certeza, né? É o software de impressão que quem disponibiliza é o servidor de impressão. Pessoal, olha só nesse desenho que vocês acabaram de ver, já dá para ter uma noção muito boa sobre redes de computadores, tá? Para vocês perceberem que não é uma coisa muito difícil. E vocês já viram e ouviram o professor falar aqui agora sobre servidor. Vamos pegar e classificar direitinho o que é um servidor, entender o que é esse servidor, o que ele faz no ambiente de redes, tá? Fiquem tranquilos. Vem aqui comigo. Olha só. Muito bem, depois da definição básica, vamos entrar aqui então em redes de computadores, né? Poxa, onde surgiu isso, professor, né? Vamos entender como é que surgiu esse histórico aí da rede de computador. Esse parágrafo aqui ele diz muita coisa. O ser humano sempre teve a necessidade de se comunicar. Olha aí, galera. Comunicação, né? Com isso, ele faz o quê? Troca informações, né, com outras pessoas. Então foi sempre uma necessidade, né? Essa necessidade impulsionou a corrida para o desenvolvimento de novas tecnologias que favorecessem essa comunicação, né? Então olha só,
Como assim, professor, favorecer a comunicação? Nós temos o telégrafo, o surgimento do telégrafo. É praticamente uma evolução. Ó. Depois veio o telefone, a questão do rádio, televisão, internet, tá? Então, olha só que interessante, galera. Uma coisa que eu quero que vocês coloquem em mente. O que surgiu primeiro, né? Foi a rede de computador, professor? Não, foi a necessidade de se comunicar. A partir dessa necessidade, foram inventados equipamentos que facilitassem essa comunicação. Aí foi citado o rádio, a televisão, tá? E aí, por último ali, vocês viram o quê? A internet, né? A internet, pessoal, impulsionou ainda mais o desenvolvimento do computador, né? Das redes de computadores. É tanto que a palavra internet, ela tem uma definição relacionada diretamente a redes de computadores. A internet é a rede mundial de computadores. É por isso que eu falei para vocês, que está no próprio nome do curso de vocês, né? A palavra ali, redes, né, de computadores. Tudo bem? Vem aqui comigo, olha aí. Então, telégrafo, telefone, rádio, TV, internet, são exemplos de quê? De evolução, né, galera? Evolução da necessidade que o ser humano tem de realizar essa comunicação, tá? Continuando com o surgimento, ó, o que contribuiu com o surgimento, professor? Foi só a necessidade? Opa, lógico que não, né, pessoal? A evolução também do quê? Da eletrônica. Olha aí, a eletrônica contribuiu muito com isso, né? E o quê? Desenvolvimento de softwares, né? Então, na verdade, a eletrônica está muito interligada com o quê? Com hardware, né? E o desenvolvimento de software, né? Programas mais sofisticados. Tudo isso contribuiu com a evolução das redes de computadores, tá? E o detalhe, galera, não só contribuiu, principalmente a evolução da eletrônica, não só contribuiu com a expansão da rede, mas principalmente com relação a que ponto? A acessibilidade, pessoal, dessa tecnologia. Antigamente não era fácil você pegar e ter acesso a um computador, construir uma rede. Era uma situação muito sofisticada, apenas disponível para grandes empresas, grandes universidades, área militar, né? Você construir uma rede de computadores na tua residência, nossa, antigamente, né? Se falasse isso, podia até ser queimado na fogueira, né? Era uma coisa absurda. Mas não, olha só como é que a evolução da tecnologia tá, né? Então, tá muito mais acessível pra gente. Não é à toa, galera, a gente está conversando aqui utilizando um ambiente virtual de aprendizagem, né? Utilizando os equipamentos que o IFLO tem à disposição, né? Estamos numa cidade, você está em outra localidade aí, né? Em outra cidade, em outro estado, né? Nos assistindo. Isso aqui é a evolução de quê? Das redes de computadores, da eletrônica, da informática, do computador. Tá bom? Olha aqui comigo. Tudo se iniciou nos anos de 1960. Isso aqui com relação ao quê? A origem da internet, né? Então, olha aí, ó. Vem uma palavrinha nova para vocês aí, ó. ARPANET, né? Poxa, o que é ARPANET? Ela colaborou com o surgimento de quem? Da internet. Hoje nós conhecemos como internet. E aí, para facilitar para vocês, olha só. Vamos pegar e apresentar aqui para vocês um vídeo bem tranquilo, tá, galera? Olha só, atenção aí, esse vídeo vai explicar para vocês direitinho sobre a ARPANET. Vamos lá, pessoal? Hoje conheceremos um pouco mais sobre a ARPANET, a rede de computadores que é considerada a mãe do que hoje conhecemos por internet. Vamos lá? Através da ARPA, Advanced Research Project Agency, o Departamento de Defesa norte-americano criou uma rede experimental de troca de informação entre computadores, com um reduzido número inicial de 4 máquinas, comunicando entre si pela rede telefônica. Eles queriam encontrar uma forma para acessar e distribuir informação no caso de um evento catastrófico, como um ataque nuclear. Se uma bomba atingisse uma linha de computador importante, a transferência de informação pararia imediatamente. Mas, se houvesse um meio de formar uma rede de computadores, outras partes do sistema poderiam continuar funcionando, mesmo se um elo fosse destruído. O crescimento desta rede originou o que viria a ser chamado de ARPANET e permitiu que cientistas, investigadores, estrategistas militares pudessem se comunicar entre si em tempo real, através de correio eletrônico, a partir de pontos físicos distantes entre si. Esta foi uma breve introdução para que você entenda como surgiu a ideia de redes de computadores. Bons estudos e até a próxima! Olha aí, pessoal,
acompanharam aí o vídeo que fala sobre a evolução da internet. Falou sobre a ARPANET, né, as ideias, né, a necessidade de trocar aquela informação. E inclusive vocês observaram que foi na época de guerra, né, para, na verdade, suprir necessidades militares, né. Graças a Deus hoje a gente tem essa tecnologia ao nosso favor para facilitar a nossa vida e essa nossa comunicação, né. Vem aqui comigo para a gente continuar, tá? Olha só, vamos falar um pouquinho agora sobre os elementos da comunicação, tá? Isso aqui é importante, galera, olha só. Quando se trata de comunicação, é importante destacar os elementos necessários para que a comunicação ocorra ou aconteça. Olha que interessante aqui os elementos que foram destacados para vocês. Inclusive essa foto aqui está lá na apostila de vocês, tá? Olha só, mensagem, transmissor, receptor, meio e protocolo. Acompanhe aqui, galera, essa figura que está disponível aí no slide para vocês, tá? Olha só, nós temos a figura do transmissor e nós temos a figura do receptor, certo? Então o que acontece? O transmissor é aquele que vai transmitir uma informação e o receptor é aquele que está recebendo essa informação, tudo bem? Então ficou bem fácil ali, só que o transmissor ele vai fazer o que com o receptor? Enviar uma mensagem. Então nós temos aqui a figura da mensagem, tá? Essa mensagem ela vai ter que ser transmitida de alguma forma entre esse transmissor e o receptor. E aí nós chamamos de meio, tá? Esse meio pode ser um meio guiado, ou seja, um meio utilizando um cabo de dados, ou um meio não guiado, uma rede wireless, por exemplo, uma rede sem cabo, né? Uma Wi-Fi, né? E nós temos a figura do protocolo. O protocolo é o cara que vai administrar toda essa comunicação aqui na figura, tá? Então, olha só que interessante, pessoal. Se a gente fizer uma analogia, uma comparação bem tranquila aqui, eu sou o transmissor e você do outro lado aí é o receptor, tá? Então o que acontece? Eu estou transmitindo uma mensagem para você, tá? O vídeo está chegando aí contigo. Então isso que está acontecendo, transmissor, receptor, tá? E a mensagem está indo por um meio. Que meio é esse? Provavelmente o meio não guiado, né, galera? Ou o meio guiado vai passar pela rede mundial de computadores aí e vários tipos de tecnologia disponíveis, tá? Mas a mensagem está chegando contigo aí. E para fazer com que essa mensagem chegue com segurança aí para você, com qualidade, sem chiado, né? Com a imagem em boas condições, nós temos a figura do protocolo. Esse cara ele vai administrar toda essa comunicação, tá? Para evitar que ocorram erros na transmissão desse dado. Por exemplo, eu não posso chegar lá numa máquina, num transmissor, digitar a letra A para enviar para o receptor e de repente nesse percurso a letra A ela vai ser alterada para a letra B, C. Então você perdeu a confiabilidade dessa transmissão da informação. Por isso que a figura do protocolo está ali para poder auxiliar essa comunicação. Tudo bem? Então, olha só aqui no quadro novamente os elementos da comunicação, né? Mensagem, transmissor, receptor, meio e protocolo, né? Muito bem, pessoal. E aí nós vamos pegar e tratar aqui agora do sentido da transmissão de dados. Isso aqui é interessante, olha. Existem 3 tipos de transmissão de dados com relação ao sentido da transmissão de dados, né? Nós temos a simplex, half duplex e full duplex. Ei, professor, que nome legal. Anota aí, pessoal. Simplex é uma transmissão unidirecional. Tá aqui, ó, unidirecional, ou seja, em apenas um sentido. A half duplex é uma transmissão bidirecional, ou seja, em ambos os sentidos, porém, olha só o entretanto aí, ó. Porém, não ao mesmo tempo. A full duplex também é uma transmissão bidirecional, só que ocorre ao mesmo tempo. Então, olha só, a full duplex e a half duplex, elas são bem parecidas, só que uma ocorre ao mesmo tempo e a outra não, tá? Professor. Vamos colocar aqui, professor, uma contribuição aí? Com certeza. Opa! Pessoal, um exemplo aqui que a gente pode falar de simplex, comunicação mensagem simplex, é o que nós estamos fazendo agora, né? Vocês estão passivos, recebendo uma mensagem num único sentido, que seja daqui para aí. A half duplex, ela é nos dois sentidos, porém não simultâneos. Um exemplo muito claro disso, você já deve ter ouvido por aí, o rádio da polícia, né? Pode ter 50 rádios ao mesmo tempo, todos têm que ficar calados esperando terminar. Por isso que a comunicação do protocolo que o Thiago falou,
O câmbio no final da mensagem do rádio da polícia é dizendo, ó, acabei de falar, pode falar outro, tá? E a full duplex é a internet, que os equipamentos comunicam entre si simultaneamente em alta velocidade. Muito bem, professor. Obrigado. Olha só, pessoal, ótima explicação que o professor trouxe e muitos exemplos práticos que estão presentes no nosso dia a dia, né? Olha que interessante. Vem aqui comigo, olha só. Simplex, eu coloquei duas máquinas aqui, olha só. Duas máquinas precisam se comunicar. Vamos supor que essa máquina aqui, ela seja a máquina que vai transmitir, né? Transmissão e a recepção. O que é uma transmissão simplex? Vai ocorrer a comunicação em apenas um único sentido, olha só. Então, apenas a máquina A vai se comunicar com a máquina B. A máquina B ela não vai responder às solicitações aqui da A. Então, só a A que se comunica, só a A que fala aqui nesse ambiente, né, simplex, tá? Só que aí teve uma evolução, né? Evolução para onde? Para half duplex, tá? Então, nós temos o mesmo canal de comunicação, na qual aqui, ó, a máquina A e a máquina B podem falar, olha só, usar o mesmo canal de comunicação, só que não pode ser ao mesmo tempo, né? O professor deu o exemplo do rádio da polícia, né, professor? Então, ó, enquanto a A estiver falando, a B aguarda o A terminar, aí deu aquela mensagem lá que o professor falou do câmbio, né? Câmbio, beleza, terminei a comunicação. Aí entra a transmissão da máquina B. Tá ok? Então, a half duplex ela é uma transmissão utilizando o mesmo canal, só que não é ao mesmo tempo, ao contrário da full duplex. A full duplex é tudo ao mesmo tempo, né? Então, ó, o professor falou aí da questão da internet, né? É um exemplo aí de transmissão full duplex, tá? Full duplex, lembrando, ela usa o mesmo canal, né? E consegue transmitir ao mesmo tempo. As duas máquinas conseguem conversar ao mesmo tempo, não é isso, professor? Exatamente. Ok, aí com os exemplos ficou bem claro, né, pessoal? Tudo Outro bem? exemplo que a gente pode utilizar é aquele veículo que é rastreado via satélite. Então o veículo está mandando a informação num sentido único, porém, pelo outro lado, se a central detecta que houve algum problema com aquele veículo, ela consegue intervir, travar o carro, parar o carro ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala de redes, agora de computador de disciplina, a gente tem que abrir, lembrar que eu tenho que abrir a cabeça aí para falar, nós estamos falando de redes de tudo hoje. É verdade, né, professor? Tem vários exemplos, né, pessoal, do nosso dia a dia. E aí é aquele negócio, a gente aprende alguma coisa nova agora e você pode pegar essa situação e voltar para o teu dia a dia. E você consegue encontrar ali situações que, poxa, eu lembrei que aprendi isso lá na aula do IFRO, olha. Pois é. Uma aplicação bem bacana, voltada para a agroindústria, é a rastreabilidade animal. Então, na hora que você bota um chip pendurado no boi, com peso, com idade, tudo, ele só passa ali na máquina sem fio e transmite essa informação no sentido único, simplex, para o equipamento, para o banco de dados. Pode fazer o monitoramento ali, né, professor, totalmente eletrônico, né? Exatamente. Olha aí, pessoal. Muito bem. Então, acompanhando aí, essas foram as definições aí pra gente, para entender o sentido da transmissão sobre simplex, half duplex e full duplex. Agora, eu quero apresentar para vocês aqui sobre grupo de trabalho e cliente-servidor. São duas arquiteturas que a gente tem que pegar e entender agora, tá? Uma é diferente da outra, né? Então, olha só, o que é a arquitetura grupo de trabalho? Nessa categoria, não existem servidores dedicados, né, a serviços específicos ou qualquer hierarquia. Não existe hierarquia, não existem servidores dedicados. Então aqui, pessoal, olha só, nós temos 3 máquinas aqui no exemplo, 3 máquinas que estão livres, elas podem se comunicar, né, com qualquer outra, sem intervenção de nenhum servidor, tá? Não estão compartilhando serviços específicos ou exclusivos. Então esse ambiente aqui é um ambiente de grupo de trabalho, tá? Esse ambiente aqui ele é muito comum em residências, por exemplo, tá? Esse é um ambiente de grupo de trabalho, diferente do ambiente cliente-servidor, tá? No ambiente cliente-servidor você vai ter aqui a figura do servidor dedicado. Então observa só aquele exemplo que nós demos no início, né? Ó, nós temos 3 máquinas que estão precisando de um serviço. Que serviço é esse? Serviço de impressão, tá? Então se eu tenho um serviço, um recurso disponibilizado na minha rede de forma exclusiva, eu tenho uma rede cliente-servidor, tá ok? Então olha só que interessante, esse ambiente inclusive ele é muito comum em ambiente corporativo, nas empresas, né? Aqui ele é mais comum, tá? Então olha só, aí nós vamos começar a adentrar em servidores de rede, tá? Então pessoal, rede de computadores ela está presente em tudo que é lugar, tá?
Aí definimos duas arquiteturas para vocês, né? A arquitetura grupo de trabalho, que a gente mencionou aqui, que é mais comum em residências, tá? Mas também tem a arquitetura cliente-servidor, que é mais comum em ambiente corporativo. Ah, professor, mas lá na minha casa eu tenho 10 máquinas e tenho uma impressora sendo compartilhada. Beleza. Não é uma situação exclusiva de um ambiente empresarial. Pode ter uma situação de cliente-servidor na sua residência também, tá? Então, para você ver, né, o quão fácil tá para você adquirir equipamentos, né, montar uma rede de computadores, uma estrutura de compartilhamento de recursos e arquivos, né? Então, olha só, vamos falar um pouquinho agora sobre servidores. A gente vem falando de servidores logo no início, né? Ah, tem um servidor aqui, mas o que é isso? O que o servidor faz numa rede de computadores, né? Então, vem aqui comigo e a gente explica. Olha só. Os servidores de redes são computadores que possuem maior capacidade de processamento e alta taxa de disponibilidade. Olha aí, taxa de disponibilidade, capacidade de processamento. Olha as características aí sendo apresentadas para vocês. Possuem uma grande responsabilidade quando se trata de administração. Olha aí, galera, isso aqui é importante. Ó. Administração, disponibilidade e segurança do compartilhamento das informações e de recursos, né, para outros computadores chamados de clientes ou desktops, tá? Então, olha aí, ó. Vamos começar a interpretar uma rede de computadores com nomenclaturas um pouco diferenciadas, né? Então, essas palavras aqui que a gente destacou, ó, disponibilidade, segurança, administração, falamos que ele tem uma maior capacidade de processamento, uma maior taxa de disponibilidade. Vamos lá, vamos entender, pessoal, o que seria isso, né? O que é você ter um computador com maior taxa de disponibilidade? O que é uma coisa que fica disponível para você? É aquele computador que geralmente não pode ser desligado de hipótese alguma, né? Se você desligar ele, né, pode ocorrer o quê? A falta do serviço naquela empresa, né, ou naquele ambiente de rede de computadores. Então, por isso que o servidor, ele tem que ser aquele computador com alta taxa de disponibilidade, aquele micro que pode ficar ligado ali 24 horas e não tem problema, tá? Ele vai ter que ter o quê? Uma maior taxa de processamento, capacidade de processamento. O que significa isso? Significa que ele vai disponibilizar uma arquitetura mais complexa do que um simples desktop ou um simples cliente que vai precisar do serviço que ele está compartilhando, tá ok? Por quê? Porque ele precisa lidar com a segurança e a disponibilidade dessa informação, tá? Então a figura do servidor numa rede de computadores, naquela arquitetura cliente-servidor, é muito importante. Então você tem que entender que quando alguém chega para ti e fala, o servidor tá ali, aqui é a sala do servidor, a sala de equipamentos, não pode mexer nesse servidor. Já lembra, você já tem que ter a ideia que o servidor é um equipamento mais robusto, tá? Um equipamento que tem uma maior taxa de disponibilidade, maior capacidade de armazenamento, processamento, tá? Entre outros requisitos, tá? A gente vai pegar e enumerar alguns dos principais requisitos aqui, né? Que um servidor tem que ter com relação na rede de computador, tá? Vem aqui comigo. Olha só, nós temos um exemplo aqui, ó, né, de servidor de rede. Nós falamos para vocês que esses aqui são computadores, né? Mas qual é a outra nomenclatura que a gente pode dar para eles? Eles podem ser o quê? Chamados de desktop, tá? Desktop, né? E esse cara aqui vai ser chamado de quê, professor? Esse aqui é o servidor, tá? Então nós temos aqui, olha aí, ó, a figura do servidor e a figura dos desktops. Tá aí, pessoal, tá? Então não se admire quando a pessoa fala, esse aqui é um desktop. Desktop é o quê? Traduzindo do inglês para o português, é uma área de trabalho, né, pessoal? É uma área de trabalho. Por que é uma área de trabalho? Porque o que acontece é o seguinte, ó, se essa máquina aqui falhar, a tua rede ela pode até continuar em funcionamento, tá? Agora, se essa máquina aqui falhar, olha só, se essa máquina falhar, ela pega e vai fazer o quê? Vai atrapalhar o serviço que estava disponível para todas as outras, ó. Aí você vai ter uma queda aqui na tua rede de desempenho e disponibilidade do serviço. Por isso, pessoal, que esse cara aqui ele tem que ter o quê? Ele tem que ter uma alta taxa de disponibilidade, tá? Então, se der algum defeito, faltar alguma energia, ele tem que ter alguns recursos, tá? Que façam que ele continue funcionando apesar, né, de ter algum problema relacionado, né, à energia, à disponibilidade de algum outro tipo de
de serviço que faz com que esse servidor disponibilize, né, o recurso para as demais máquinas, tá? Então, o servidor aqui, ele tem uma figura muito importante numa rede de computadores. Aqui, pessoal, a gente colocou uma outra figura de servidor, tá? Esse servidor aqui, vocês viram lá um servidor de impressão. Esse servidor aqui é um servidor de banco de dados, um exemplo aqui, ó. Banco de dados. Professor, como é que o senhor sabe que é banco de dados? Ah, porque tem uma figurinha aqui, ó, que remete a essa ideia, ó. Tá aí, essa figura aqui, ó. Tá? Remete à ideia de banco de dados. Você já deve ter feito, né, alguma disciplina relacionada à programação e vocês viram alguma figura parecida com essa aqui, que o professor está trabalhando com vocês. Pois é, no ambiente de rede, quando você vai desenhar, né, um ambiente de rede ali, você utiliza figuras específicas para detalhar o que é aquele tipo de serviço que está sendo compartilhado na rede. Nesse caso aqui é um banco de dados. Então essas máquinas aqui, ó, são desktops ou clientes. Vão precisar de quem? Vão precisar do servidor para que funcione e tenham acesso ao serviço. Tá? Olha um outro exemplo aqui. É um servidor de que é esse aqui? Difícil, professor, ver esse planetinha aí. O que é isso, professor? Servidor de internet, né? Olha aí, ó. É um servidor de internet. O que o servidor de internet vai fazer, professor? Disponibilizar o quê? Internet para todas as outras máquinas da rede. Qual é o nome dessas máquinas? Desktop, né? Clientes. Então, vamos supor, pessoal, olha só, se esse servidor falhar aqui, ó, aconteceu alguma coisa ali, pô, falhou. O que acontece? Todas as outras máquinas que precisam do serviço automaticamente vão falhar também. Elas não vão acessar mais o serviço de internet, por exemplo. Tá ok? Então, por isso que o servidor ele precisa ter essa alta disponibilidade. Tá ok? Então, olha só. Quando se trata de servidores para redes de computadores, podemos encontrar uma grande variedade de especificações técnicas. Aí é onde entra o que eu falei para você, da especificação técnica, né? Porém, destacamos, né, alguns tópicos principais. Olha só o que você tem que levar em consideração quando você estiver falando de servidor de rede. Ó. Tem que levar em consideração o hardware, o software e os recursos que estão sendo compartilhados por esse servidor. Tá ok? Então, olha só, pessoal, que interessante, né? Professor, começamos bacana, professor, falando sobre rede de computador, já estamos em servidor, estamos falando já de hardware, especificação técnica. Calma. É só para você entender que o servidor de redes é uma máquina um pouco mais complexa do que aquele simples desktop. Tá? Mas complexa como, professor? Complexa com relação a hardware, a software e também o recurso que ele está compartilhando na rede. Tá ok? Então, se você for analisar tecnicamente, né, um servidor, aí você tem que pegar e analisar esses tópicos básicos aí. Hardware, software e o recurso que ele está compartilhando. Tá ok? Olha só, para hardware. Professor, o que eu devo ficar atento aqui com relação a hardware? Nós trouxemos alguns exemplos. Exemplos, olha aí. Exemplos que remetem o quê? A estrutura física de um servidor de redes. Tá? Como assim, professor? Ele tem que ter o quê, pessoal? Um servidor de rede, uma maior capacidade de processamento, ele tem que ter uma maior capacidade, né, de armazenamento com relação ao HD, né? Maior capacidade de memória, de processamento ali de memória RAM, né? Maior quantidade de interfaces de rede. Geralmente um servidor de rede tem 2, 3 ou até mais interfaces de comunicação de rede, né? Você vai conectar vários cabos ali, por exemplo. Possuir um sistema de redundância com relação a hardware e a energia. Olha que interessante, pessoal. Sistema de redundância. O que é isso, professor? Redundância. Vamos supor que você tem um servidor na tua empresa. Tua empresa ali é uma grande empresa que disponibiliza o serviço utilizado ali por pelo menos uns 20 estados no Brasil inteiro. Nossa, professor, que empresa é essa? Pois é. Vamos entender que essa empresa é muito importante aí, né, para a maioria dos estados no Brasil. E essa empresa ela tem um servidor lá, um servidor que disponibiliza esse serviço, tá? Que tem toda aquela estrutura física, alta disponibilidade, né? Aquele servidor robusto. Ele tem que ter também redundância. Redundância em quê? Atenção nisso aí, olha só. Vamos supor que está lá num prédio e de repente falta energia. E aí, galera? Faltou energia, os 20 estados que tinham serviço vão ficar sem o serviço? Não. Um servidor ele tem que pensar, né? Tem que ter essa redundância. Quem for planejar e projetar esse servidor
Tem que pensar nessa redundância, tem que ter um gerador de energia, tem que ter uma outra concessionária que disponibilize essa energia, tem que ter baterias, tá? Ah, professor, estou ali com o servidor funcionando e queimou um HD, queimou uma memória, queimou uma placa-mãe. E aí, professor, o que eu faço? Vai parar o serviço? Não pode. O serviço de redundância tem exatamente para isso. Você pode trocar uma peça do computador do servidor com ele ligado. Você não precisa nem desligar ele, tá? Professor, isso é possível? É, graças ao sistema de redundância. Ah, professor, isso não existe. Existe, pessoal, tá? É assim que as grandes empresas trabalham, tá? Esses tipos de servidores estão lá exatamente para isso. E eles possuem essa redundância para você trocar peças ali sem ao menos desligar o computador, tá ok? Então, notem que a figura do servidor de rede é muito importante, tá? E essa questão da redundância aí também é de fundamental importância, tá? Vem aqui comigo, olha só. E alta disponibilidade. Essa alta disponibilidade ela vai ser conseguida, né? Por meio de quê? Por meio do sistema de redundância, né? Que ele vai ter que ter, ó. Tanto o hardware, que eu falei para vocês que ele pode trocar alguma peça até com o computador ligado, tá? São exemplos, tá, pessoal? Energia, tem um gerador ali que não pode faltar, né? Energia para esse computador, senão ele vai faltar com as informações ali para a empresa. Só que além do hardware, nós temos também os quesitos com relação ao software. Olha o que nós elencamos para vocês aqui, ó. Destaca-se, nesse caso aí, né, o sistema operacional, tá? Também chamado de NOS, ou Network Operation System. Ih, professor em inglês, ó. Calma que tem um português aqui do lado. Sistema operacional de rede, né, pessoal? Qual é a função desse sistema? A sua função é de administrar, controlar e compartilhar recursos para a rede, tá? Então, olha só. Com relação ao sistema operacional, nós elencamos aqui alguns exemplos, tá? Tem servidores que funcionam com o sistema operacional Linux e servidores que funcionam com o sistema operacional Windows. Aí eu vou mandar aqui para o Fábio agora a pergunta: professor, qual é o melhor? Linux ou Windows, professor? E agora? Ah, vai ter uma briga feia agora. Pessoal, isso é uma discussão que não acaba. E à medida que a tecnologia avança e evolui, tem fãs apaixonados de um lado e de outro. Mas o melhor é aquele que cabe no seu bolso, no tamanho do seu negócio, que você consiga manter o serviço no ar, né? Tecnologia tem que ser aplicada, tem que servir para alguma coisa. Então, pensa assim, qual que é o melhor servidor que eu preciso? É a melhor máquina que eu disponho hoje. Eu tenho que subir o serviço hoje, eu vou escolher a melhor máquina que eu tenho para aquilo. Se o que eu tenho melhor é um notebook, eu vou ter que fazer com o notebook, tá? Eu só preciso levar a melhor máquina que eu preciso e pensar em alta disponibilidade aí. Alta disponibilidade, né, professor? Muito bem. Então é isso, pessoal. Olha a briga, né? Linux ou Windows, né? Vai depender da situação, né, galera? Olha só aqui, ó. Com relação a Linux, nós podemos dar um exemplo aí do Debian, CentOS, Red Hat, né? Com relação ao Windows, nós temos aí o exemplo do 2008, Windows Server 2008 e Windows Server 2012, tá? São exemplos de sistema operacional, galera, tá? Sistema operacional. É uma situação que você vai ter que pensar também com relação ao teu servidor, tá? Então, olha só. E serviços compartilhados, né? Existem diversos tipos de serviços que podem ser compartilhados pelo servidor de redes, né? Como, por exemplo, olha aí, ó, eu posso ter um servidor de autenticação de usuário, tá? Que é um servidor de domínio. Ou seja, isso aqui traz até uma certa segurança para a tua rede de computadores, principalmente no ambiente corporativo, tá? Então, quem é que pode usar a máquina, aquele terminal, aquele desktop? É quem tem um pré-cadastro no servidor de domínio. Então a pessoa, para poder acessar ele, ela precisa de uma matrícula, de uma senha, de um nome ou de uma senha para acessar o computador ali para começar a trabalhar, tá? Então esse é um exemplo de tipo de servidor que você pode ter na tua empresa, tá? Outro exemplo, né? bem prático, que o pessoal usa bastante aí. Todo mundo vai no lugar, cadê a rede Wi-Fi? Qual que é a senha da rede Wi-Fi? Aqui tem Wi-Fi de graça. Aquele roteador sem fio, aquele access point ali, ele está montando uma rede interna, compartilhando recursos. Ou seja, ele permite que um celular possa enviar mensagem para o outro e também, se houver internet para ele, consegue compartilhar a internet com outros equipamentos, computadores, desktops e tudo mais. Isso mesmo, professor. Então, pessoal, a gente está aprendendo aqui muita coisa interessante, né? Tem o ideal, né, professor? E também tem o que dá para fazer, não é isso? Tem o ideal e tem o da padaria, né? Muito bem, pessoal. Olha só. Além do servidor de autenticação de usuários, nós temos aí o servidor de arquivos, servidor de banco de dados. O servidor de arquivos ele vai disponibilizar o compartilhamento de arquivos, pastas, documentos numa empresa, né?
Nós temos um servidor de banco de dados, que vai disponibilizar ali informações de um sistema interno da empresa. Servidor de impressão, disponibilizar a questão de impressora, né, de serviço de impressora. De internet, que o professor falou ali, por exemplo, numa rede Wi-Fi, né, você vai compartilhar o serviço de internet. Você tem um antivírus rodando na tua rede ali, por exemplo, você vai ter um servidor de antivírus. Tá? Então, olha só, vai depender da tua necessidade, da situação que você se encontra atualmente e do tipo de serviço que você vai disponibilizar naquele ambiente corporativo ou na tua residência. Tá? É possível que você pegue e monte um servidor, desde um servidor de antivírus a um servidor de banco de dados, um de domínio. Depende muito do serviço que você quer disponibilizar para aquela rede. Né? Então você vai ter que analisar, quando você for pensar e projetar uma rede de computadores, você tem que pensar na estrutura física do teu servidor de redes, você vai pensar no sistema operacional que ele vai utilizar. Tá? Então são essas informações importantes que você tem que levar em consideração. Tá? Então, ó, continuando aqui. Então, quais são aí, para a gente finalizar, as vantagens e as desvantagens de uma rede de computadores? Vamos elencar aqui as vantagens, né, pessoal? Olha só, compartilhamento de recursos, já falamos muito sobre isso, né? Compartilhar hardware, impressoras, programas, sistemas. Você vai ter aqui uma certa economia na aquisição de equipamentos. Olha só, economia como, pessoal? Você tem uma empresa lá com 20 máquinas, cada máquina precisa imprimir. Você vai comprar 20 impressoras? Não, não vai. Você vai comprar uma impressora ou duas no máximo ali, né? Disponibilizar e compartilhar essa impressora na rede de computadores. Quando você compartilha essa impressora, você não está economizando? Economizou, você não precisou comprar uma impressora para cada micro. Tá? Então ela traz essa economia aí, principalmente no ambiente corporativo. Tá? Olha só, facilidade na troca de informações é o que está ocorrendo aqui atualmente, né, pessoal? Nós estamos trocando informações aqui de uma forma bem tranquila, né? Surgimento da internet aí, pessoal. Nós vimos até o vídeo aí sobre a ARPANET. Aulas à distância, olha aí, ó. É o que está acontecendo aqui com a gente agora, né? Estamos aí em situações, em pontos geográficos diferentes e mesmo assim nós estamos conseguindo trocar ideias aí muito bacanas sobre redes de computadores, né? Olha só, vem aqui. Redes sociais, professor, gosto do Facebook, trocar imagem, foto. Tá aí, ó, redes sociais, né? E-mails, ó. Né? Comércio eletrônico, você aí que já fez alguma aquisição de algum produto pela internet. Professor, comprei meu notebook pela internet, comprei um computador, comprei um presente pela internet. Isso tem hoje em dia e é considerado também uma vantagem de uma rede de computadores. Né? Olha só aqui, ó, transações bancárias. Aí você fala assim, professor, faz tempo que eu não piso no banco, olha, faz meses que eu não pego aquela fila imensa, não pego poeira, entendeu? Nem atravesso a rua, professor, aqui de casa mesmo, consigo pagar minhas contas, transferir dinheiro, cai o dinheiro da empresa na minha conta bancária, faço toda a movimentação bancária pela internet. Traz até mais segurança para mim, professor. Beleza, é isso mesmo. É a facilidade das redes de computadores aí para você, né? Notícias, quem gosta de jornal aí, pessoal, né? E jogos, né? Para os viciados, né, professor? Ah, professor, tem um joguinho online ali que eu adoro, jogo todo dia. E isso existe graças ao que? A evolução das redes de computadores, tá? Então, essas são as vantagens. Aí eu te pergunto, poxa, será que tem desvantagem aí no meio, professor? Tem desvantagem numa rede de computador, professor? A gente só viu muita vantagem, né? Mas tem desvantagem? Tem. Não. Tem sempre alguém aproveitando uma brecha para tirar proveito, né? Então, como a rede de computadores une pessoas, no meio dessas pessoas tem pessoas mal intencionadas. Elas vão usar a fragilidade dessa rede para tirar proveito. Muito bem. E olha só, vamos elencar para vocês aqui, ó. Desvantagens. E aí, professor, e agora? Malwares. Pessoal, o que é malware? Malware é um conjunto de softwares maliciosos que podem afetar o teu micro numa rede de computadores. Dentro desse conjunto você elenca ali, por exemplo, os vírus, trojans, cavalo de Troia, spyboot, spyware. Tem uma gama de infecções, não é isso, professor? Que pode prejudicar aí o andamento e funcionamento da tua rede de computadores. Tá? E a gente elenca para esse grupo aí de programas mal intencionados a palavra malware, né? Olha aqui comigo, ó. Tem um ataque também de hackers e crackers. E aí, professor, tem diferença de hacker para cracker? Com certeza. Muito bem, pessoal. Cracker e hacker. Professor, quem são esses caras aí, professor? Geralmente eles estão ali pela internet, né? Então, o pessoal costuma falar o seguinte, que hacker é o bonzinho da história, né? O mocinho. E o cracker é o vilão, aquele que detém aquelas informações para prejudicar realmente pessoas ou ambientes corporativos, né? Olha aqui comigo também, ó.
Tem a questão também, ó, da vulnerabilidade, ó, da segurança da informação. Informações pessoais e informações empresariais. Olha só, por exemplo, isso aqui, né, alguém pode acessar o teu computador, aí nesse caso a gente vai elencar aí, por exemplo, um cracker, né, para sequestrar suas fotos, né, senhas de cartões, por exemplo. Olha que perigo, né, professor? Eu faço todas as minhas transações pela internet, transações bancárias, né? Poxa, mas isso não era uma vantagem? Olha a desvantagem. Se você tem que ter certeza que o teu computador não está infectado, que ele não foi invadido. Vai que alguém consegue sequestrar a tua senha do cartão, a tua senha bancária, né? Então tem que tomar essa certa cautela. Não é em qualquer ambiente que você chega e acessa, por exemplo, a tua conta bancária, né? Evita acessar a tua conta bancária, por exemplo, em ambientes que você não conheça, como Lan House. Nunca foi na Lan House. Quando você vai, acessa todas as senhas de cartões ali, cartão de crédito, cartão de débito, conta bancária. Tem que tomar uma certa cautela com relação a isso. Tem que se policiar, porque as redes de computadores trazem muito benefícios, né? Mas não é só benefício que ela traz, também tem os seus pontos negativos, tá? Olha só aqui, ó. E empresas. Ó, teve uma reportagem que apareceu recentemente aí, ó, que tem hackers e crackers aí invadindo o banco de dados de empresas e sequestrando os dados. Olha o que eles fazem. Depois que eles sequestram esses dados, eles cobram para liberar o acesso de novo a esse banco de dados. E a empresa tinha ali, por exemplo, cadastro de cliente, endereço, dívida ativa ali na empresa, entendeu? A empresa perde essas informações todas. E às vezes fica até difícil dela cobrar de algum cliente porque ela não tem mais informação ali no sistema dela. Olha que perigo, né, pessoal? Essa é uma desvantagem que a rede de computador traz, tá? Hoje em dia. Olha aqui comigo. Crimes virtuais. Professor, um ambiente de rede de computador, será que ocorre algum crime virtual ali, professor? Todo dia e toda hora. Eu digo a vocês, não só ocorre crime, como ocorre investigação e a gente consegue chegar e identificar o autor, graças aos protocolos de rede. Então, preste muita atenção e muito cuidado com isso, que é um assunto bem interessante que vamos explorar ao longo da disciplina. Muito bem, olha, o professor já elencou logo aí, né? Tem essa desvantagem, realmente, tem vários crimes ocorrendo, né, pela internet, desde difamação, a exploração, né, de algumas situações aí irregulares, mas a polícia também tem mecanismos, né, para poder rastrear e chegar aos autores desse crime, né? Vem aqui comigo, olha só, golpes, né, pessoal? Na internet também é aplicado vários tipos de golpes. Chega às vezes algum e-mail, entendeu? De alguém se passando por alguma instituição bancária, pedindo para você renovar alguma senha. Tem que tomar cuidado, pessoal, cautela com isso, que pode ser uma tentativa de invasão com relação aos seus dados, tá? Olha aqui, ó. Agora, pessoal, vocês vão fazer aí uma atividade de sala. O que essa atividade fala aí para vocês, ó? Com base nas orientações obtidas nessa teleaula, sobre a introdução ao estudo de redes de computadores, os alunos deverão dar, né, 3 exemplos de tecnologias simples que são utilizadas em sua casa e que funcionam em redes de computadores. Quando você der esse exemplo, você vai ter que explicar cada um deles, né? Então, ó, exemplo 1, 2 e 3. Você vai elencar esses 3 exemplos de redes, de acordo com o que nós aprendemos aqui. Será que na tua residência tem alguma situação de rede de computador? Se tiver, você vai dar o exemplo, 3 exemplos, e explicar como ocorre essa comunicação, tá? Atividade para daqui a pouco a gente fazer uma interação bacana, pessoal. Valeu, hein? Muito bem, pessoal. Redes de computadores, primeira aula, e agora nós vamos pegar e corrigir nossa atividade de sala, não é isso? Na atividade foi proposto o seguinte, que era para vocês fazerem o quê? Elencarem aí 3 exemplos de redes de computadores na residência dos senhores. Professor, na minha residência, professor, vamos ver aí o que vocês pegarem e elencaram. Além de destacar, né, dar o exemplo, tinha que pegar e explicar, né, pessoal? Como é que seria essa rede de computador e como é que funcionaria ela nesse ambiente residencial aí, né? Lá na sua residência, né? Professor Fábio, como é que tá
colaboração do pessoal aí, a Ó, participação. a participação de todos aqui em todo o estado. Nós temos lá de Costa Marques o Eliakim, que ele citou o primeiro exemplo, conexão de computadores e celulares via roteador, física e wireless. Opa, aí tá sofisticado, né, professor? Muito bem, Olha Eliakim. só, Você lembrou parabéns, quando eu espeto o cabinho de rede ali do celular, no notebook, no computador, também estou montando uma rede ali. Muito bem. Ótimo exemplo. Muito aí, bem ó. lembrado. Show de bola. Além disso, aqui o Suzano, o Cleiton, Elisandra, a Suelen, o Matheus, a Gilmar e o Thiago responderam o seguinte, pessoal. Internet por meio do roteador conectado a celulares e notebook. Basicamente é a mesma coisa. Professor, estou observando aí que o pessoal utiliza muito a palavra roteador, né? Roteador. Então eles estão bem entendidos aí do que esse equipamento aí é capaz de fazer. Inclusive da disponibilidade e compartilhamento de internet, né? Exatamente. Muito bom. Durante ao longo da disciplina nós vamos entrar dentro do roteador, ver a diferença dele para os outros equipamentos de rede. Exatamente. O Bijaru lá, a Mirla Lima, fala de 2 impressoras de rede compartilhadas com dados, compartilhando dados com os computadores e celulares pela rede. Muito bem. As impressoras, né? Aqui em Porto Velho, a Fernanda informa que o Gilson, daqui de Porto Velho, fala, ó, o Gilson está um pouco além, o Gilson é dos meus. Ele controla a Smart TV dele, ou seja, a televisão, através do celular, mandando vídeos do celular para a TV e vice-versa. Muito bem. Professor, só tem essa rede na sua residência também, né? Na minha um pouquinho mais, Gilson. A minha tem do celular para TV, da TV para celular, as câmeras da casa inteira, eu consigo compartilhar a imagem na TV, nos celulares, nos tablets e assim por diante. Mas é uma brincadeira bem bacana de trabalhar. Esse exemplo do sistema de CFTV, que todo mundo conhece as câmeras. Então, desse exemplo, pessoal, a gente consegue abordar quase que todo o conteúdo da disciplina. Porque quando eu pego lá, eu tenho uma rede conectando câmeras a um equipamento central. Quando eu tenho câmeras conectadas ao equipamento central, eu estou fazendo um cliente e servidor. Então eu tenho câmeras, o recurso da câmera está conectado àquele que a gente chama de encoder, né? O gravador do DVR ali, gravador das câmeras, e aquele recurso é compartilhado pela rede. Aí a gente tem outro problema, que é a desvantagem. Eu tenho uma rede sem fio em casa para eu compartilhar essas imagens com o computador, com o meu celular, né? Quando eu estou entrando, eu quero ver se tem alguém dentro de casa, e quando eu estou saindo, eu uso o celular para ver se tem alguém do lado de fora. Só que se eu esquecer de botar a senha, segurança adequada naquele roteador sem fio, os meus vizinhos veem minhas câmeras, sabem a hora que eu estou fazendo, o bandido na rua consegue ver minhas câmeras. Então, compartilhar informações, cliente e servidor, de qualquer forma que seja, eu tenho que tomar todos os cuidados possíveis. Professor, interessante esse exemplo que o senhor deu aí, né? Você se preocupa com a segurança na tua residência, só que se você não se preocupar com a segurança do compartilhamento dessas informações, né, na verdade se volta contra você, né? A pessoa, né? Basicamente o conceito de segurança, ele vem mudando, né? Então antigamente eu tinha que trancar minha porta. Hoje eu tenho que trancar a porta e tenho que desligar meus equipamentos, porque eu abro meu portão com controle remoto. E esse portão está conectado numa central. Então eu tenho que tomar cuidado, tanto cuidado com a minha rede sem fio, tanto cuidado eu tenho, quanto com o portão de casa com cadeado. A diferença agora é quase que nenhuma, né? Muito bem, né? Então a gente tem que se preocupar com essa questão de segurança também, desse compartilhamento dos equipamentos eletrônicos, né, professor? Não é só em pegar e trancar agora um cadeado, né? Você tem que se preocupar ali em trazer protocolos que tratem, né, esse compartilhamento dessa informação com maior nível de segurança. E isso o senhor está falando, professor, em redes wireless, né? Sem dúvida. Vamos ter uma disciplina, professor, só para redes wireless, né? Essa disciplina é bem interessante, essa aula inteira, uma aula muito interessante. Fiquem atentos, pesquisem material na internet, pesquisem no conteúdo, para que vocês venham para a aula com bastante pergunta e vai ficar bastante interessante, muitas coisas práticas. Muito bem, pessoal. Na residência, galera, essa questão do compartilhamento de dados via wireless, ela é muito utilizada mesmo, né? Até mesmo pela facilidade da locomoção, né? Mobilidade, não é isso, professor? Exatamente. Muita gente tem um notebook em casa, entendeu? E, né, geralmente o notebook é aquele negócio que você, né, não costuma andar para tudo que é lugar na tua residência. Não tem que conectar cabo, ninguém gosta de conectar cabo no notebook, né? Então, é a questão da mobilidade mesmo, né? Então, o notebook você conecta com o celular, né, professor? O celular mesmo conecta você na internet por meio, né, do notebook. Então tem várias formas de você ter uma rede de computadores na sua residência. Né? Hoje alguns smartphones já têm a possibilidade de ele servir como servidor de internet para outros aparelhos. Né? Então você tem o seu pacote de dados lá,
sofrível no seu 3G, mas tem alguém querendo que ele não tem nada. Então você compartilha a internet através dessa rede sem fio, pode ser Bluetooth, pode ser Wi-Fi. A 3G pode ser até lenta, né, professor? Mas para quem não tem, pra é uma quem salvação. Não tem, é né? a salvação. Muito bem, pessoal. Olha só, nós temos aqui também alguns outros exemplos, tá? Que nós trouxemos aqui no slide para vocês terem uma noção que a rede de computador, até para quem não tem nenhum notebook ou computador de mesa em casa, mas tem uma rede lá funcionando e talvez você nem soubesse disso, né? Vamos lá, professor, vamos mostrar aqui para eles? Olha só, galera. Televisão. Olha, poxa, a maioria das pessoas tem uma televisão em casa, né? Vai assistir a novela das 8 aí, né? Assistir a programação que mais gosta, na TV dos canais abertos. Mas aquela televisão, pessoal, ela está recepcionando uma informação, tá? Essa informação, na verdade, ela está sendo compartilhada pela emissora de TV. Quando você troca o canal ali no controle remoto, você está o quê? Trocando, na verdade, a frequência do sinal que você está recebendo de algum lugar. Geralmente o quê? Da estação rádio base, né? Daquela antena que fica lá nas redondezas ali da tua cidade e que compartilha essa informação com o teu aparelho de televisão. Então observe que a televisão é um exemplo de redes de computadores, tá? E o interessante, pessoal, é o seguinte, vocês lembram daquele conceito de simplex, né? Full duplex, half duplex? A TV é um exemplo de simplex, porque a estação, a antena, ela vai mandar informação para a TV, só que a TV ela é um sentido único. A TV ela não se comunica com essa estação rádio base. Essa televisão, lógico, estou dando um exemplo aqui de uma simples comunicação. Mas, professor, tem comunicações mais sofisticadas, não tem? As coisas estão ficando mais complicadas e mais simples no dia a dia. A TV, na TV digital mudou, a gente tem a televisão analógica, essa analógica ela vem no sentido único, eu só posso ver o sinal. Se eu tiver uma antena com bombril aqui, eu consigo captar o sinal dessa televisão, mas aí veio a TV digital. Por que a TV digital? A TV digital você vai conseguir também intervir no conteúdo. Então, ó, algumas televisões hoje você já consegue, em tempo real, participar. Antigamente, ligue já, tinha um programa na TV que você ligava para participar, vote sim, vote não, eu ligava. Agora não, com o controle remoto da TV você consegue interagir com o conteúdo. Então as coisas estão ficando um pouquinho mais, bacana, né, mais bacanas. Graças única e exclusivamente à evolução da tecnologia de redes. Muito bem, professor. A interatividade está sendo melhorada ali, né, nesse ponto. Né? É uma condição básica para isso. Muito bem, mas aí, professor, a TV analógica em si é considerada uma rede de computadores, né? É o começo de tudo, sem dúvida. Olha só, o conceito é o mesmo, gente. O conceito não muda. O que avança é a tecnologia e surgem novas aplicações, né? O professor Tiago lembrou muito bem, o que traz a evolução de tudo isso, infelizmente, é a capacidade do homem de evoluir para destruir, né? Então a guerra traz muita evolução nesse sentido, a evolução dos computadores foi nesse sentido também, das redes também, só que felizmente o homem também acha aplicações, né, para aquela tecnologia que foi desenvolvida em tempo de guerra. Para boas práticas, né? Boas práticas. A internet é uma invenção que fugiu das mãos dos militares e dos cientistas, né? Eles não têm controle mais sobre isso. Não felizmente. Tem, verdade. Felizmente. Muito bem, vamos pegar um outro exemplo aqui, olha só, pessoal. O rádio também é um exemplo, olha só. O rádio, você vai lá, professor, adoro ouvir a FM, a AM e tal. Pois é um exemplo também de rede de computador. Na hora que você sincroniza, liga o teu rádio, ele sincroniza naquela frequência em FM ou AM, você está fazendo o que ali? Você está recepcionando um sinal que está vindo de uma antena, tá? E isso aí, pessoal, é um exemplo também de uma comunicação simplex. Ele só vai receber essa informação e não pode pegar e interferir, como o professor falou, né? Das televisões por assinatura, né? Por televisão digital, não é isso? Então já é um pouquinho diferente, tá? O conceito que o professor Tiago está falando, a disciplina é rede de computadores, professor, mas todas as participações aqui, é bem sintomático, todas as participações dos polos, todo mundo fala de celular, não, né? Ninguém usa mais desktop, quase ninguém usa mais computador de mesa. Ele está virando uma coisa quase que exclusivamente do mundo corporativo. Muito bem. E professor, um celular, ele consegue processar informações, ele é um computador, né? Um computador de mão, né, professor, praticamente. Sem né? dúvida, sem dúvida. Muito bem, galera, olha só. Melhor até que alguns, né? Exatamente. Então, olha, demos o exemplo aí da televisão, do rádio, e você fala assim, poxa, eu tenho TV e tenho rádio em casa. Então quer dizer que a rede de computador está presente naquele ambiente? Exatamente, pessoal. Está presente ali, né? Tem outros exemplos, olha só, um simples controle remoto. Professor, um simples controle remoto é um exemplo de rede de computador? É, galera, é um exemplo, olha só. Você vai lá na tua televisão, tá com aquela preguiça, né? Quando chega em casa, deita no sofá ou na cama e já leva o controle para não precisar levantar mais, tão cedo, né? Aí a distância ali você
Não muda um canal, aumenta um volume, né? Configura a tua televisão, configura o teu rádio. Então, galera, isso é um exemplo de rede de computador, tá? Então, no exemplo ali do controle se comunicando com a televisão, também é uma comunicação simplex, tá ok? Lógico que tem tecnologias mais avançadas, né? Aquela tecnologia bem básica é isso. Você vai mudar um canal ali, alterar o volume da televisão, ela manda informação para a televisão e ali, na hora que ela manda informação, inclusive via wireless, né? Porque o controle não tem nenhum fio ali, né, pessoal? É wireless, tá? É infravermelho, inclusive, né? Tem outras tecnologias, mas a maioria é infravermelho. Então você aperta no botão, por meio da tecnologia de infravermelho, ela manda essa informação para a televisão e ali você tem uma comunicação em redes, tá ok? Professor, serve Perfeito. esse exemplo aí? Bacana. Olha aí, E aí, ótimo. o pessoal gosta de celular bastante nos polos aí. Tem celular, você instala o aplicativo lá e rouba o controle que tem. O cara está com controle, está com poder, não está mais, né? Eu instalo um controlezinho no celular Exato. e consigo sair no bar, na rua aí, trocando os canais todos. Olha aí, pessoal, isso aí já é uma situação de hacker, né, pessoal? Tem que pro tomar mal. cuidado, né, pessoal? Estão invadindo aí os sistemas aí, né? Tem pessoal que é bastante curioso, né, professor, com relação a Tem isso. bastante coisa interessante para brincar aí. Pro É. bem, pessoal. Não vamos aprontar, não. Pro bem, né? Pro bem. Muito bem. Olha só, pessoal. Internet, né, é um exemplo aí bem prático, né? O professor falou aqui da internet, vocês deram vários exemplos aí, tá? Que você tem internet, compartilha em casa, no celular, chega em casa ali já está configurado automaticamente com o roteador ali, o roteador wireless, tá? Então, a internet é um recurso muito interessante que é compartilhado no ambiente ali residencial de forma tranquila. E professor, não só naquele ambiente residencial, como muita gente compartilha a internet até com os vizinhos também, não é isso? Tem uma certa prática para isso também, não é isso? Muito cuidado com isso, não é aconselhável. Pois mas é. é muito fácil. A rede sem fio, às vezes você compartilha de propósito, mas também, se você esquecer de botar uma senha que proteja ali, você pede a privacidade toda da sua casa em troca da sua segurança, suposta segurança, né? Outra coisa interessante, pessoal, como exemplo de rede, está muito em moda, nós fizemos em Porto Velho aqui uma rede de vídeo monitoramento, espalhadas na cidade, são câmeras de alta resolução. Vilhena já fez, Machadinho do Oeste acabou de inaugurar o pessoal de Machadinho aqui, um abraço. Essa comunicação dessas câmeras com a central de operação da polícia, ela é uma rede, aí a gente tem full duplex, porque eu tenho imagens no sentido contrário, o operador consegue controlar essa câmera, aumentando o zoom e buscando imagens, né? A gente tem um servidor, cliente-servidor, porque tem um servidor lá de rede, um servidor de banco de dados para armazenar essas imagens durante algum tempo. Então, para onde você olhar hoje, a gente consegue achar a aplicação. Inclusive no supermercado, né, Thiago? Poxa, Isso é muito coisa... bom, professor. Os exemplos que o senhor está trazendo aí, né? Ótimo, né? A questão da segurança, né? Exatamente. Muito bom. Show de bola. O supermercado, a hora que você passa no supermercado e a caixa vai lá e passa o produto num leitor, aquele leitor lá é um dispositivo que está sendo lido e está jogando, consultando uma base de dados, com certeza é um servidor que está ali dentro, trazendo aquela informação e compartilhando com todos os caixas, né? Então, pessoal, não tem para onde você ir hoje e não se deparar com uma rede. E o que o professor Thiago comentou, rede tem vantagens e desvantagens, então tem que olhar os dois aspectos sempre. Exatamente. E pensar como um servidor de redundância e as características que precisa ter. Verdade. Esse exemplo que o professor deu aí do mercado, pessoal, né, nós chamamos ali de um sistema de automação comercial, né? Que é o sistema que as empresas geralmente trabalham para poder vender os produtos, né? Você passa o produto ali naquele leitor de código de barra, já tem um banco de dados estruturado, automaticamente já dá baixa na quantidade do produto no estoque, já aparecem os valores ali naquela tela, o cliente já tem acesso às informações. Então, é um ambiente ali, um exemplo, né, professor, corporativo de redes de computadores, que é muito utilizado atualmente, né? Thiago, e se acaba a energia, como é que acontece? Não tem mais aquela etiqueta colada no produto, agora é só o código de barra. Como é que funciona o supermercado? Vai deixar de vender? Pois é, né? E aí, Fábio? O que a gente faz, hein? As coisas vão ficando complicadas, né? Então, por isso que esse servidor, ele tem que ter lá redundância física, tem que ter redundância de energia, ele tem que ter a bateria do carro do lado para que não acabe a energia, ele não pare de imediato, né? Então eu tenho que tomar outros cuidados na hora que eu vou trabalhar com rede, eu vou trabalhar no ambiente cliente-servidor. Verdade, pessoal. Bem lembrado, né? Faltou energia, não vai deixar de vender porque faltou energia? Não, né, professor? Tem que ter pelo menos um gerador ali, né? Para aguentar por algum tempo. Tem que ter um sistema de redundância, né, pessoal? Ótimo, Exatamente. professor. Ótimos exemplos. Então, ó, TV, rádio, né, controle remoto, internet, computadores, né? Professor, teve uma época aí de alguns jogos que a gente jogava em casa ali compartilhando, né? Puxava um cabo de um micro para o outro e ficava jogando ali em rede, né? Então,
próprio computador em si, pessoal, na hora que você pega um computador ali para se comunicar com outro computador, com algum colega que está te visitando, com, né? Ah, trouxe meu computador aqui para a gente jogar, por exemplo, para trocar alguma informação, compartilhar alguns arquivos. Então, entre computadores mesmo, você tem uma rede de computadores ali funcionando, tá? É um exemplo de redes, tá ok, pessoal? Então, olha, continuando aí, ó. Ah, professor, computadores também tem notebook aí, ó, notebooks. É aquela questão, né, pessoal, netbook, você vai pegar, garante mais mobilidade, né? Mas o professor até elencou aqui, inclusive vocês que estavam lembrando a gente ali, que a maioria utiliza o quê? Não é nem notebook nem netbook, é um celular mesmo, né? O próprio celular tem essa tendência, essa tecnologia para poder compartilhar informações. Às vezes você tira ali uma foto, né? E automaticamente já pega o celular para poder compartilhar essa foto com teus amigos, né? Utilizando ali redes sociais, alguns programas ali que são disponíveis exatamente para poder compartilhar essas informações. Inclusive, né, professor, no celular tem um programa aí que o pessoal usa muito, né, que às vezes mais digita do que utiliza o celular para falar, para conversar, né? Exatamente. É, um WhatsApp da vida aí, será que pode ser, professor? Pode ser, pode ser. Então, o WhatsApp é isso, né, pessoal? Você utiliza o celular ali, é uma rede de computadores, né? Está utilizando ali para poder enviar e receber dados, vídeos, fotos, né, textos, tá? Muita gente utiliza mais esses programas do que realmente telefonar e ligar para alguém ou receber uma ligação. E por trás do WhatsApp a gente tem lá a arquitetura cliente-servidor. Exatamente, né, professor? Teve uma época aí, né, que às vezes caiu o serviço, né? Poxa, por que caiu, né? De repente pode ser alguma coisa relacionada a essa disponibilidade do serviço, alguma coisa relacionada ao servidor, né, professor? Exatamente. Pode acontecer isso aí, né, pessoal? Tá? Muito bem lembrado, professor. Celular está aí, né? Falamos muito a respeito do celular. Olha só, nós desenhamos aí no quadro para vocês aí, ó, né? Uma torre, né, pessoal? Geralmente essa torre ela vai fazer a comunicação o quê? Com o celular, televisão, né, pessoal? O rádio, tá? Então, galera, olha só. Redes de computadores é um assunto muito amplo, mas ao mesmo tempo é simples, tá? Para quem nunca conseguiu, né, ter essa... Achava, na verdade, que não tinha acesso a uma rede de computadores, né? Você já pode estar mudando a sua concepção aí agora, tá? Na televisão que você assiste, no rádio que você escuta, no celular que você usa, todos ali são exemplos de redes de computadores no teu ambiente de, né, moradia, no teu ambiente ali, né, residencial, tá bom? Até um simples controle remoto, tá ok? Então olha só, vem aqui comigo. Professor, teve mais algum exemplo aí que o pessoal deu pra gente? Tem um exemplo aqui que Opa. O pessoal pergunta, na verdade é uma dúvida, né? Eles perguntam aqui se os carros esses carros mais modernos, que ele vem com autônomo, né? Que o carro vem dirigindo sozinho, que ele evita bater lá na frente, ele identifica o carro na frente, também é uma rede. A gente está falando de rede. É verdade. Tá? Ele tem diversos sensores lá conectados. Sensores, isso mesmo. O GPS do veículo identificando para onde ele está e guiando a rota dele ali. Então certamente ele está conectado ou com uma rede satélite, né, para mandar informação, e também está conectado com os veículos em volta dele e os sensores estão espalhados nas vias. Muito bem lembrado, pessoal. Então olha só, vamos trabalhar aqui, pessoal. Eu quero reforçar com vocês aqui essa questão aqui da desvantagem e das vantagens da rede de computadores, tá? Então vamos pegar e trazer aqui essas informações aí novamente. Olha só, malwares, né? Já falamos para vocês aqui, os malwares são vários, né? Um conjunto de programas mal intencionados, né? Professor, tem vários golpes que acontecem na internet, inclusive, né? O pessoal se passa, por exemplo, por alguma instituição séria, como por exemplo uma instituição policial, uma instituição bancária, né? E manda um e-mail cobrando, né? Para alterar alguma senha. Isso é um golpe, né, muito conhecido na internet, né? Isso é um golpe muito comum e garanto que todo mundo já recebeu. Mas se vier de uma pessoa, uma coisa que você está esperando, um boleto aquele dia, daquele banco, você vai abrir. E você abriu, já instalou o malware no seu computador, e aí dali para frente ele pode ter acesso à sua rede, a seus dados de banco, cartões de crédito, e aí a dor de cabeça é muito grande, né, muito professor? grande, e às vezes as pessoas passam anos sem saber que está ali dentro. Pois é, exatamente, né? Então eu tenho que ter o cuidado de estar mantendo o antivírus atualizado, a proteção da mesma forma. Exatamente. Então, professor, é exatamente esse ponto aí que eu acredito ser importante agora elencar para vocês. Professor, o que eu posso fazer, né, para ter uma rede de computadores ali na minha residência, no meu ambiente corporativo? Quais são os cuidados que eu devo ter ali, né, para poder melhorar aquele ambiente, para ficar mais tranquilo com relação a essa questão de invasão, tá? E o professor elencou ali alguns exemplos, né? O senhor elencou ali, professor, antivírus atualizado,
É importante ter um sistema operacional também, tá sempre atualizado, não é isso? Exatamente. E tem uma nomenclatura, professor, que a gente chama de engenharia social, né? Engenharia social em ambientes corporativos, os hackers e crackers utilizam muito, né? Para poder tentar invadir sistemas de empresa e sequestrar informações, né? Será que o senhor pode explicar para a gente aí, professor, essa questão Pessoal, de engenharia social? A engenharia social é aquele esperto, ou seja, que ele vai lá e descobre o nome do seu filho, data de nascimento. Então ele não invade a segurança, ele descobre ali, dá uma maneira física de entrar em contato, conversar com você, descobrir informações suas. Depois ele vai lá e tenta a senha com seu nome, dia do seu aniversário, nome dos seus filhos, e assim por diante. Ele consegue essa informação do próprio dono da informação. Muito bem. Inclusive, pessoal, é uma coisa muito interessante para quem trabalha, né, nesse ambiente de redes, que tem essa responsabilidade de trazer esse nível de segurança para a rede de computadores. O profissional que trabalha nesse ambiente, que é você futuramente, com certeza, né, tem que se preocupar com isso. Além de se preocupar, né, com os equipamentos, com a disponibilidade do serviço, com a atualização de antivírus, sistema operacional, né, senhas para poder evitar supostas invasões, você tem que se preocupar ainda com as pessoas. Olha que interessante, né? Você tem que pegar e falar o seguinte: olha, professor, vamos simular aqui, né? Essa é a parte mais difícil. Lidar com a pessoa, dizem que lidar com máquina, dizem que é mais fácil do que lidar com a pessoa, né? Então, você tem que tomar essa cautela, né? Por quê, pessoal? Às vezes, né, o teu ambiente de redes, de computadores, pode estar totalmente seguro com relação à arquitetura física ali do ambiente, tá? E lógica também. Só que o usuário do sistema é onde, né, tá o gargalo, né? A falha tá ali, né, professor? Todo mundo deve conhecer um colega que trabalhava do seu lado, que ele saiu da empresa e ele continua com a senha dele. Ninguém tira a senha de quem sai da empresa. Que perigo, né, professor? Ninguém. Aí separa do casamento, o marido vai embora, esquece de trocar a senha do Wi-Fi, o marido entra e vê as câmeras lá dentro da casa. Então, basicamente, é isso que o professor Thiago está comentando. Exatamente, né, pessoal. Outra coisa interessante de falar quando você fala de redes é desempenho, gente. Então, você tem que ver o tamanho do meu servidor, tem que dimensionar o servidor, mas eu tenho que atender a uma velocidade compatível com o nível de serviço que aquele serviço precisa ter, que o usuário quer ter, né? Isso mesmo. Então, a gente tem do desempenho é muito importante. Desempenho é muito importante. Isso. Então, a gente vê a diferença de uma rede 3G de uma para outra. Hoje, aqui o celular pega mal, eu não consigo baixar um vídeo direito, aqui está ruim, né? Por quê? Porque eu tenho um servidor robusto, eu tenho um equipamento que faz, mas o meio de transmissão ali, que é a rede, naquele momento não está bom. Então eu tenho questão de desempenho da rede, e é outro ponto que nós vamos abordar muito durante as próximas aulas, durante a disciplina. Então, professor, toda vez que você pensar, né, planejar e projetar uma rede de computadores, tem que pensar exatamente na questão do desempenho também, né, professor? Poxa, o que eu vou rodar nessa rede aqui? Vão ser fotos, vão ser arquivos de texto, vão ser arquivos de alta resolução, de imagem, vídeos. Quantos usuários a gente vai ter nessa Quantos rede? usuários, né, professor? São 2.000 usuários, 2.000 máquinas, 3.000, 20 máquinas. Então, tudo isso você tem que dimensionar, né, para estruturar ali um meio de comunicação adequado, né, professor? Para poder garantir que essa comunicação, né, esteja fluindo, tá? É isso, professor? Bacana. Então, olha só, eu vou apresentar para vocês aqui agora, né, a atividade de percurso, galera, que vocês terão que fazer aí, tá? O título da atividade é a Introdução a Redes de Computadores e o sentido da transmissão de dados, tá? Essa atividade ela vai começar nessa data aí, ó, e vocês vão entregar no máximo nessa outra data, tá? Essa atividade, pessoal, é uma atividade tranquila, tá? E ela está relacionada com o conteúdo que nós abordamos hoje, tudo bem? Para fazer essa atividade aí de forma tranquila, você vai utilizar aí os recursos desse slide e para quem tem aquele interesse, aquela curiosidade, você pode fazer uma leitura da apostila, né, professor? Bastante, tem muito conteúdo na internet, conteúdo, a apostila tá muito boa dessa disciplina, eu gostei bastante, vocês vão gostar também. Exatamente. Mas o principal, gente, não pode se ater ao conteúdo da aula, da apostila, né? O profissional de TI tem que estar evoluindo e o que estuda mais sabe mais. É verdade, né, professor? Sempre tem que dar aquela papirada, aquela pesquisada, aquela sondagem na internet, né, pessoal? No conteúdo que você gosta, que você se identifique, né? Não acreditando na primeira fonte, né? Que tem muita coisa errada. Né? Vigilância epistêmica, né, professor? Não acreditar em tudo que você está lendo na internet, ele tem que procurar outras fontes, né? Para você ter um embasamento mais profissional, né? E, pessoal,
redes de computadores, a introdução de redes é essa, tá? Vamos ter outras aulas aí muito interessantes, como a gente mencionou aqui a aula sobre redes wireless, tá? Conteúdo muito bacana para você. Não se assuste aí, tá, com as nomenclaturas que nós abordamos hoje. São nomenclaturas bem tranquilas para você se sentir mais à vontade com a disciplina de redes de computadores. Eu queria lembrar vocês, para poder até ajudar na atividade de percurso aí, a questão aí, pessoal, da transmissão dos meios, né, do meio de transmissão da informação, tá? Vocês têm que lembrar lá que nós colocamos no slide, vou apresentar para vocês aqui. Nós colocamos no slide aqui. Você precisa do que para poder realizar uma comunicação? Olha aí, nós escrevemos aqui, galera, olha só. Isso aqui é importante, né? Vai a dica, né, professor? Que a gente fala assim, fica a dica. Fica a dica, por quê, né? Por que será, né? Então, ó, para realizar, né, essa comunicação no ambiente de rede, nós precisamos aí dos elementos de comunicação. Então, tá aí, galera, olha. Fica a dica aí para vocês sobre esse quadro aí dos elementos da comunicação, tá? No mais, pessoal, a nossa aula é essa, tá? Agradeço aí a presença de vocês, a participação dos polos, dos tutores, tá? Muito obrigado e até a próxima. Boa noite, até a próxima.